Neste episódio de A Vida em Oupegeta, vamos ver o Programa de Preservação do Rinoceronte Negro. É um programa muito importante, não apenas localmente, é mais do que isso, estamos salvando uma espécie. Os patrulheiros devem localizar um rinoceronte seriamente ferido, mas antes de conseguirem encontrá-lo, um patrulheiro sofre um acidente. E um rinoceronte cego e cativo se muda para o seu novo lar. Ele já ficou preso numa caixa antes e ficou muito bravo. É apenas mais uma semana atarefada na vida de uma reserva ambiental no Quênia. São eles que protegem animais raros e ameaçados da África. Espécies à beira da extinção. Dixon, Batian, Daniel e Richard. A vida em Oupegeta, os bastidores de uma reserva ambiental africana. Com mais de 364 quilômetros quadrados, a Reserva Ambiental de Oupegeta, no Quênia, é uma das maiores reservas privadas do leste da África. Ao primeiro olhar, ela apresenta a icônica imagem da selva africana, com seus vastos campos, florestas de acácia e animais correndo livremente. Mas na África de hoje, a verdade é que tudo isso existe por conta de uma cuidadosa administração. Nos bastidores, Oupegeta é uma moderna organização de preservação que está desempenhando um papel vital em proteger animais raros e ameaçados de extinção da África. Dentro dos limites da reserva, você vai encontrar uma das maiores concentrações de animais selvagens do Quênia, que coexistem em um cenário natural. A principal atividade da organização está relacionada ao rinoceronte negro, uma espécie seriamente ameaçada de extinção. No Quênia, havia 20 mil rinocerontes negros e em apenas 35 anos, eles chegaram à beira da extinção por causa de caçadores ilegais em busca de seu valioso chifre. Nos anos 80, havia menos de 400. Naquele momento, o governo interviu e todos os rinocerontes negros que sobraram foram mandados para santuários como o Oupegeta, onde eles teriam proteção e a situação da população restante seria estabilizada. Sabe, apenas no Quênia, sem falar na África como um todo, o número de rinoceronte negro chega a 550. Atualmente, nós temos 80 ou 82. É algo muito importante, não apenas localmente, mas para a Oupegeta é uma responsabilidade que o governo nos deu de cuidar desses animais. O Oupegeta tem 82 rinocerontes negros e protegê-los não é barato. Para mantê-los seguros dos caçadores ilegais, o Oupegeta tem uma das maiores forças de segurança privada de preservação. Nós montamos a nossa estrutura de segurança de modo a fornecer uma cobertura geral para o rinoceronte negro, para protegê-los e monitorá-los intensamente. Tudo isso com o objetivo de proteger a espécie como um todo. O Oupegeta tem muito do que se orgulhar. Apesar da incansável pressão da parte dos caçadores ilegais, o santuário perdeu apenas um rinoceronte em 6 anos. Isso é uma prova do esforço de todos. Nossa maior história de sucesso foi a formação do que era a reserva de Sweetwater, que foi formada em 1989. De lá para cá, nossa população cresceu para 82 animais. E agora estamos vendo o comportamento natural deles. Os animais mais velhos estão morrendo. Isso quer dizer que este santuário está funcionando há tempo suficiente para que a natureza siga seu curso. Existem brigas, nenhum de nós gosta de ver um rinoceronte sendo morto, mas isso é parte do dia a dia do rinoceronte, eles vão brigar por território. A vida deles consiste na busca de água, comida e, no caso dos machos, na busca pelas fêmeas. É a competição que causa o progresso da população. Hoje, o Oupegeta é o maior santuário de rinocerontes negros do leste da África, e eles estão começando a ver os resultados de seu bem-sucedido programa de reprodução. Embora a reserva tenha estrutura para receber muitos outros animais, o território está se tornando um problema.
À medida que os jovens crescem, machos e fêmeas competem por melhores territórios e parceiros. Os rinocerontes são animais muito territoriais e lutam até a morte. Agora, os patrulheiros estão vendo cada vez mais casos de rinocerontes feridos, alguns tão feridos que precisam de tratamento. Às 7 da manhã, o controle recebeu uma ligação. Um grupo de turistas presenciou 2 rinocerontes brigando violentamente. Os 2 animais pareciam estar feridos. Daniel, o responsável por aquele setor, foi verificar os ferimentos. Os patrulheiros examinam visualmente os rinocerontes para ver se há ferimentos que precisam de atenção imediata. É um trabalho perigoso. A essa distância, o rinoceronte parece estar calmo, mas os patrulheiros sabem que o animal está bem agressivo no momento e pode interpretar qualquer aproximação como um desafio. Inspetor, temos um rinoceronte aqui e parece que ele foi atacado essa noite. Ele brigou com outro rinoceronte. Posso ver que ele não está muito machucado. O chifre do rinoceronte foi quebrado durante a briga, mas isso não é um problema. A preocupação maior é o pescoço e a parte traseira, onde a pele do rinoceronte é mais delicada e onde eles são mais vulneráveis. Se o rinoceronte estiver ferido, Batian deve decidir se intervirá e fará um chamado urgente para o veterinário do Serviço da Vida Selvagem do Quênia, que fica de plantão 24 horas por dia. Este rinoceronte está bem, então os patrulheiros o deixam e vão em busca do outro animal envolvido na briga. Daniel está muito preocupado. O outro rinoceronte pode estar gravemente ferido porque o chifre precisa de uma força muito grande para quebrar. Quando um rinoceronte é ferido, há 2 opções. A primeira é atirar um dardo tranquilizante no animal e tratá-lo ali mesmo. Mas quando o animal fica gravemente ferido, ele se torna um alvo fácil para os predadores. Então, no OPGETA, estão sendo construídos estábulos especiais para abrigar rinocerontes doentes e feridos. Pode ser que haja um rinoceronte ferido que necessite atendimento imediato. Então, o supervisor da vida selvagem e segurança Batian Craig verifica o progresso da construção dos estábulos. Construímos estábulos não apenas para a nossa população, mas para a região como um todo. Não há bons estábulos na área, então faz sentido construir uma estrutura para tratar os animais, os rinocerontes doentes ou os rinocerontes que precisam de reabilitação. A equipe não esperava ter que deixar os estábulos prontos tão rápido para receber um rinoceronte ferido. Eles estavam sendo construídos como locais temporários para um importante rinoceronte negro cego, chamado Baraka. O Baraka vai chegar em 24 horas. Baraka foi o primeiro rinoceronte a nascer em Alpegeta. Ele sofreu um acidente quando tinha cerca de 14 anos de idade, 2 anos atrás, que o deixou cego de um olho. Infelizmente, ele teve catarata no outro olho, o que o deixou sem a esperança de poder ficar solto. Um rinoceronte cego não pode sobreviver sozinho. Ele é um dos 550 rinocerontes negros nesse país. Ele é muito importante. É um animal jovem. 14 anos é pouco para um rinoceronte negro e você sabe que eles vivem em cativeiro até os 40 anos. Então ele ainda tem um papel a desempenhar na preservação da espécie. A nova vida de Baraka irá torná-lo um dos rinocerontes negros mais importantes do mundo. Ele vai se tornar como que um professor no centro de visitantes. É um trabalho importante. Ele está seguindo os passos do rinoceronte negro mais famoso e amado da África, Morani. O estábulo foi batizado com esse nome. Morani era um rinoceronte único. Ele foi o primeiro animal a ser trazido para a OPGETA. Ele estava totalmente habituado, sem nenhuma chance de voltar à natureza. Ele era um exemplo da preservação dos rinocerontes, provavelmente como nenhum outro animal nesse país. Isso levou muitos a se interessarem e ensinou a muitos sobre os rinocerontes. Infelizmente, Morani morreu. Ele já estava bem velho e já estava sentindo o peso da idade. Morani tinha muitos seguidores e todo mundo queria ver o Morani, ou voltar para vê-lo. Eu acho que ele era quase como uma celebridade. Ele era muito importante por causa do papel que ele teve na conscientização das pessoas e na preservação do rinoceronte negro como espécie. Ele foi o primeiro neste santuário, então ele merece estar no melhor da reserva. E desde então, ele está lá, e é um lugar que as pessoas podem ir visitá-lo. É incrível o número de pessoas que querem saber onde o Morani está enterrado e se podem visitar o local.
Um patrulheiro que estava procurando pelo rinoceronte ferido sofre um acidente. A Reserva Ambiental de Oupegeta, no Quênia, é o maior santuário de rinocerontes negros do leste da África. Em algumas culturas, o rinoceronte é valorizado pelo seu chifre, e caçadores ilegais têm travado uma guerra implacável contra este animal, quase completamente extinto. Agora há 82 rinocerontes negros em Oupegeta. Esse é um número expressivo, e seus padrões de comportamento naturais estão ressurgindo. Os rinocerontes são animais muito territoriais, e às vezes lutam até a morte. 2 rinocerontes estavam brigando mais cedo. Os patrulheiros conseguiram encontrar um deles e agora estão procurando pelo outro, que pode estar gravemente ferido. Mas em uma reserva que possui todos os grandes animais selvagens da África, como búfalos e elefantes, fazer uma busca a pé é muito perigoso. Batian recebe uma ligação dizendo que um búfalo atacou um patrulheiro. Ele ficou inconsciente com um ferimento na cabeça. Batian e o patrulheiro-chefe Dixon Kariuki, juntamente com a equipe médica, estão correndo para o local. A equipe de gravação deste programa foi junto para prestar ajuda. Por sorte, eles rapidamente encontram um patrulheiro ferido. Ele foi atacado por um búfalo e ficou inconsciente. Agora, ele acordou e parece estar bem, mas com ferimentos na cabeça e pescoço. Ele precisa ser levado para um hospital. Embora muitos achem que o leão é o animal mais perigoso da África, isso não é verdade. O mais perigoso e problemático é o búfalo. Geralmente, os machos idosos, expulsos da segurança da manada, compensam sendo agressivos. Um dos nossos patrulheiros acabou de ser atacado por um búfalo. E é um triste incidente. Aconteceu quando ele estava monitorando os rinocerontes. Eu acabei de falar com um médico. Temos um ótimo médico aqui em Nanyuki e ele me disse que está tudo bem. Ele vai se recuperar completamente. Parece que o búfalo estava entre ele e a cerca e ele estava descendo por uma estrada e foi apenas má sorte. O búfalo se sentiu encurralado e estava tentando fugir e infelizmente o patrulheiro estava no caminho dele. De volta ao Oupegeta, os patrulheiros encontraram o rinoceronte ferido. É uma fêmea que foi brutalmente atacada por um macho mais jovem. Agora estou indo ver um dos rinocerontes negros. É uma fêmea que estava numa briga. Temos os veterinários conosco e todo mundo também para ver qual é a situação. Esta fêmea deu à luz a 8 crias em Oupegeta e assim fez uma contribuição significativa para a preservação da espécie. Não se sabe a gravidade dos ferimentos dela. Eles vão precisar atirar nela com um dardo tranquilizante para poder ajudá-la em segurança. Ela está de pé? Ok, Gilles. Antes de atirar o dardo, eles chamam um avião para localizá-la. Na maioria das vezes, os rinocerontes correm quando sentem o dardo entrar na pele. Acho que quanto mais alto, melhor, contanto que você possa localizá-la. Ian Craig, pai de Batian, vai atirar o dardo e confirma a dosagem do sedativo com o veterinário do Serviço da Vida Selvagem do Quênia. A equipe vai para a posição e o dardo atinge o rinoceronte. Leva mais ou menos 6 minutos para o sedativo fazer efeito, mas ela não correu, o que é preocupante. Assim que ela cai, a equipe avança. De perto, ela está pior do que se pensava. O corpo dela está coberto de feridas profundas. A pele do rinoceronte tem quase 5 centímetros de espessura, e é possível sobreviver a um ataque assim, contanto que não haja ferimentos internos. Um patrulheiro usa uma mistura de água e iodo para limpar as feridas. O veterinário examina cada uma das feridas para saber a gravidade. Pega aí o spray.
O chifre do rinoceronte é uma arma poderosa, como uma adaga que pode perfurar as partes delicadas do pescoço e do corpo. Dixon usa um gel de silicone misturado com antibióticos para evitar infecções. Na verdade, parece que ela tem muitos ferimentos, mas parece que foram bem fundos, mas ela vai ficar bem. Apesar da situação crítica, Dixon está otimista. Eles fizeram tudo o que podiam. Agora, Ian injeta o antídoto e espera que ela possa levantar. Mas mesmo com o antídoto, ela não consegue levantar. Durante o resto do dia, eles tentam ajudá-la a levantar e a andar, usando cordas, mas eles só conseguem movê-las alguns metros em direção à estrada. A equipe discute as opções, mas todos já sabem qual será o destino dela. Ela não acordou. Ela estava muito mal. Ela foi brutalmente atacada e tinha muitas feridas. Então, depois de um tempo à noite, infelizmente, foi confirmado que ela morreu. E depois da autópsia, com o veterinário, descobrimos que ela tinha vários problemas. Sinto muito por ela. Ela era uma das nossas melhores procriadoras e a perdemos. E foi isso que podemos dizer. Ele já ficou preso numa caixa antes e ficou muito bravo. A Reserva Ambiental Oupegeta, no Quênia, é o maior santuário de rinocerontes negros do leste da África. Hoje, a equipe está se preparando para transportar um rinoceronte negro cego chamado Baraka para o seu novo lar. Baraka perdeu um olho numa briga com outro macho e depois teve catarata no outro. Há 6 meses, os patrulheiros o encontraram andando sem rumo pela floresta. Ele foi capturado e levado para um estábulo para ser tratado, mas infelizmente eles não puderam fazer nada pelo seu olho. Ele nunca mais poderá voltar para a floresta. Mas tirando a cegueira, Baraka está bem saudável e Batian Craig deu um novo trabalho para ele. Ele está levando Baraka para o centro de visitantes, onde ele vai ensinar os visitantes sobre preservação de rinocerontes. Com apenas 550 rinocerontes restantes no mundo, o novo trabalho de Baraka é muito importante. Mas nunca é fácil transportar um rinoceronte. Faz pouco tempo que Baraka foi solto e sua experiência em uma caixa não foi agradável. Ele terá que ser sedado para fazer o trajeto. Eu vou usar o Zefrem, que é apenas um tranquilizante e deve levar uns 5 minutos para fazer efeito. Muito bem, ok. Isso. Batian vai aplicar o tranquilizante. Eu passei a escova nele e ele não sabe o que está acontecendo. Desde que trouxemos o Baraka aqui, a gente coloca música para acalmá-lo no estábulo, só para que ele tenha um barulho que o ajude a se familiarizar com as pessoas e tudo mais. Se desligar a música, ele fica nervoso. Precisamos entrar para alimentá-lo? Um deles consegue fazer? Por trás? Sim. Ele está bem apreensivo para que nada seja colocado atrás dele. Ele já teve uma experiência ruim, ele já ficou preso numa caixa antes e ficou muito bravo. A equipe se prepara para a parte difícil. Eles vão fechar a porta para prender Baraka. Agora, Baraka está calmo. Mas assim que ele é fechado na caixa, seu instinto selvagem vai entrar em ação. Você acha que elas vão aguentar? Mohammed, seu cuidador, fala com ele, na esperança de mantê-lo calmo. Um patrulheiro está esperando, pronto para fechar a porta no momento em que perceber algum problema. Com muito cuidado, Batian coloca a primeira barra.
Não foi tão tranquilo quanto esperavam, mas pelo menos Batian conseguiu colocar uma barra para manter Baraka na caixa. Nós vamos dar um pouco mais para ele. Nós demos uma dosagem baixa. Ele ainda está bastante agitado. Ian aplica mais uma dose. Depois de ser colocado na caixa, ele será colocado em um caminhão e fará uma viagem de 15 quilômetros até seu novo lar. Com Baraka no caminhão, eles começam a viagem. Apesar da estrada ruim, Baraka está calmo dentro da caixa. Tudo está pronto. Agora só falta deixá-lo conhecer seu novo lar. Aqui, ele vai desempenhar seu novo papel como embaixador dos rinocerontes. E nos próximos meses, uma plataforma de alimentação será construída e turistas de todo o mundo poderão vir e interagir com ele. Mais importante serão as visitas diárias de grupos de escolas do Quênia. Para eles, será a primeira vez que terão a chance de ficar tão perto de um rinoceronte. Tudo correu bem, levando em conta que ele estava muito estressado no começo. Acho que o sedativo fez efeito depois. Ele parece bem, não poderia estar melhor. Ele saiu da caixa e a primeira coisa que fez foi comer. Isso quer dizer que ele não está nem um pouco preocupado. Nós colocamos um pouco de suas fezes aqui para que quando ele chegasse pudesse ter um cheiro familiar e já pudesse sentir o seu próprio cheiro aqui. Na próxima semana, Baraka começa a sair da área cercada e só volta para dormir.